Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao podcast intitulado Essa Caceterrita Está Meio Estranha, que tem como objetivo contar um breve resumo sobre o estanho para os alunos do ensino médio. Este maravilhoso podcast está sendo narrado por mim, Evelyn, da licenciatura em Química, pela Bárbara Toledo, da Química Bacharelado, e pela Bruna Sedaka, da Engenharia de Materiais. Então, para introduzirmos este podcast, vamos começar falando sobre as principais características do estanho. Depois falaremos sobre a obtenção da cassiterrita, obtenção do estanho e seus aspectos ambientais, estudos científicos e aplicações do estanho, o estanho no Brasil, o estanho no mundo e seus aspectos sociais e econômicos, novidades notícias sobre o estanho e tecnologias de mineração, com as atualidades e tendências futuras de algumas características sobre o estanho. Então é isso aí, vamos lá! O estanho é um elemento químico de número atômico 50 e representado pelo símbolo Sn na tabela periódica, pertencente ao grupo 14, que é o grupo do carbono, e o período 5. O estanho é um metal prateado, fácil de moldar e pesado, e por isso escolhemos colocar essa música de fundo de um metalzinho pesado para combinar com o estanho, que é um metal pesado. Tá, vamos lá. O estanho é conhecido desde os tempos antigos. A primeira liga de estanho a ser amplamente utilizada foi o bronze, uma liga de estanho e cobre. Os humanos já sabiam fazer bronze há mais de 300 anos antes da Era Comum. Para saber mais sobre o estanho, como o estanho é extraído, vou deixar que a minha colega Bárbara explique. Obrigada, Evelyn, pela introdução. Bom, antes de tudo a gente precisa saber onde encontrar esse estanho. Nossa principal fonte é o dióxido de estanho, que é conhecido como minério de cassiterrita. Essa cassiterrita economicamente interessante para a gente, o minério dela é encontrado em aluviais, que são depósitos de sedimento, tipo cascalho, e depósitos do tipo placer, que são depósitos de rocha que se formaram a partir de erosões de outras rochas. Essas outras rochas são chamadas de rochas-fontes. Bom, basicamente a extração é feita em jazidas de forma industrial, que é mecanizada, feita por mineradoras grandes, ou manual, que são os garimpeiros, tipo os garimpeiros dos Sete Anões, que vão lá de forma bem rústica. Quando essa extração é feita, o minério é encaminhado para locais específicos, com a finalidade de obter o estanho mesmo, o minério. E esse é o nosso foco aqui no podcast. A Bruna vai falar um pouco desse processo e eu passo a palavra para ela. Então, a partir da cassiterita, o estanho é obtido através do aquecimento desse minério na presença de carbono em temperaturas entre 1200 e 1300 graus Celsius. Nessas condições, o processo é feito a partir de várias reações químicas. Quando a cassiterita é aquecida em carbono, que é o agente redutor, reage com o dióxido de carbono da atmosfera do alto forno, o que forma o monóxido de carbono. E a partir da reação deste monóxido de carbono com a superfície sólida do óxido de estanho, que é produzido o dióxido de carbono e o estanho. Porém, quando se tem outros óxidos metálicos juntos com a cassiterita, eles também são reduzidos a metal, dependendo da sua eletronegatividade. Óxidos mais eletronegativos, como silício, alumínio e elementos de terras raras, não reagem, mas se fundem devido à temperatura no interior do forno e formam a escória. Mas, caso haja metais pesados como cobre, chumbo, arsênio, antimônio e bismuto, estes são incorporados ao estanho como impurezas. Assim, para se obter um estanho mais puro, faz-se o refino, que é feito em um forno que liquefaz lentamente o estanho sem liquefazer as impurezas. Desse modo, à medida em que o estanho se liquefaz, vaza para fora do forno e, posteriormente, esse metal é transferido para os fornos de cadinho, onde, quando necessário, é submetido a um refino pirometalúrgico. Esse refino pirometalúrgico ele consiste na transformação química ou física do elemento quando submetido a altas temperaturas, resultando na separação de impurezas mais específicas. Enfim,
Depois de refinado, o estanho deverá estar com teor de pelo menos 99,85% de estanho puro. E um ponto a se atentar nesse processo de redução do minério é quanto ao tratamento adequado dos resíduos gerados. A emissão de dióxido de carbono, decorrente da fusão redutora, é calculada em torno de 1 tonelada de dióxido de carbono por tonelada de metal produzido, o que responsabiliza o setor pela emissão de cerca de 10.000 toneladas por ano. E a água utilizada no processo também pode ser uma fonte de contaminação, caso ela seja descartada erroneamente, pois ao final do processo ela pode possuir metais pesados. E apesar de ser inerte, em grandes quantidades, o estanho pode ser considerado perigoso caso ingerido ou inalado. Assim como a obtenção do estanho, considerando os aspectos ambientais e medidas de segurança, pode atingir o grau de pureza necessário para a aplicação desejada, que é o que falaremos logo a seguir, que é a respeito das aplicações do estanho. Bom, depois desse processo explicado pela Bruna, a gente tem a utilização de fato do estanho. Ele pode ser utilizado de forma para utensílios domésticos ou na soldagem de componentes eletrônicos. Essa soldagem é feita através do calor e pode ou não aplicar força de materiais de adição. Outra aplicação gigantesca do estanho na economia mundial é do processo de galvanização, mais precisamente a estanhagem, que consiste no revestimento de metais, como o estanho, para evitar a oxidação dos mesmos. O estanho é um material muito importante no mundo e para o Brasil também, como a nossa amiga Bárbara vai nos contar. Bom, em 2017, o Brasil foi considerado o 6º maior produtor mundial de estanho. A nossa produção ficou na casa das 17.000 toneladas, que tiveram tanto utilização interna quanto externa no mercado. Bom, a nossa importação desse metal é para questões de produtos manufaturados, compostos químicos e bens primários. Ou seja, a gente quase não importa o metal puramente, e se importa é um número desprezível aqui para nossa conversa. Já a exportação se concentra em semifaturados, que são ligas e resíduos do metal e o estanho não ligado. Porém, a gente também exporta bens primários, manufaturados e compostos químicos. O nosso lucro em 2016 ficou na faixa dos 220 milhões de dólares. Já o nosso consumo fica ali entre 7.000 toneladas por ano. Ele é principal para a indústria siderúrgica por causa das folhas de Flandres, que é o material metálico mais utilizado na fabricação de embalagens. Mas o estanho não é só importante para o Brasil, ele também tem uma grande relevância no mercado mundial. E aí eu volto a palavra para a Bruna. Exatamente, Bárbara. O estanho é requisitado mundialmente devido à sua grande área de aplicação. Assim, o processo produtivo do estanho e a sua comercialização são economicamente benéficos aos países que possuem reservas de cassiterita e meios de beneficiamento desse elemento. Em 2017, as reservas mundiais de estanho eram de aproximadamente 4,5 milhões de toneladas de estanho contido associadas à cassiterita. A China possuía as maiores reservas do mundo, com 24% do total. A Indonésia vinha em seguida com 18%, a Austrália com 11% e o restante dos países com 47%. A China também se encontrava como o principal produtor do minério. Em 2017, era responsável por mais de 35% da produção mundial. A Indonésia e Mianmar vinham em seguida com 17%. E nas Américas, os maiores produtores foram Bolívia e Peru, possuindo respectivamente a 4ª e a 5ª maior produção do mundo. Para a gente ter uma noção econômica melhor, o preço do estanho no ano de 2017 se encontrava por volta de 20 mil dólares por tonelada. E a seguir, teremos informações mais atuais a respeito do estanho.
Então, vamos lá. Com a pandemia, os governos precisaram criar pacotes econômicos que auxiliassem no estímulo da economia. Em contrapartida, grandes empresas tiveram uma redução de suas capacidades produtivas. Logo, esses dois principais fatores influenciaram diretamente nos preços das commodities, como o estanho. Em 2021, por exemplo, o estanho bateu sua máxima histórica da década, tendo atingido em novembro de 2021 o valor de 41 mil por tonelada. Pensando nesse cenário, o governo da Rússia anunciou planos de desenvolver 2 depósitos do metal no país e aprovou uma isenção de impostos sobre o estanho produzido no seu território até 2022. O Ministério da Energia da Rússia prevê que esses e outros incentivos instituídos pelo governo possam melhorar a produção do estanho na região em até 10 vezes. Agora, para finalizar esse ótimo podcast, o nosso último tópico vai ser as curiosidades envolvendo o estanho. Então vamos lá. Sobre sua toxicidade. Os sais e seus óxidos do estanho metálico elementar apresentam baixa toxicidade. Tanto que latas de aço estanhadas ainda são muito comuns para preservar alimentos, né? Porém, quando os níveis de exposição do estanho atingem ou até ultrapassam 10 mg por metro cúbico, são considerados extremamente perigosos. A exposição legal permitida por contato ou inalação é de até 2 mg por metro quadrado por dia de trabalho de 8 horas. Isso já é considerando uma pessoa que trabalha sendo exposta a isso. Em contrapartida, os compostos organoestânicos são extremamente tóxicos, assim como o cianeto, que é um dos venenos mais perigosos do mundo. Os compostos organoléticos são usados para estabilizar o PVC, na química orgânica, né? Para fazer também baterias de lítio e como agentes de biocidas em desinfetantes, esterilizantes químicos, antissépticos e conservantes. Segundo o site Curto e Curioso, na era medieval era comum as pessoas usarem o estanho misturado ao chumbo, que é um material prateado, em seus copos e pratos. Então você jantava comendo ali num prato de estanho, por exemplo. Infelizmente, nessa época, não se tinha conhecimento de que quando o estanho é misturado ao chumbo, os talheres de estanhos, os pratos, os copos, podem ser extremamente tóxicos e que certos tipos de alimentos mais ácidos oxidavam esse material, o que acabou resultando na morte de muita gente por envenenamento. Nessa época, as pessoas pensavam que os tomates, por exemplo, eram venenosos, simplesmente porque eles, assim como os copos de estanho, mas o que na verdade acontecia é que o processo de oxidação do estanho e do chumbo acontecia com o tomate, porque ele era ácido. Com a cerveja também acontecia isso, com o uísque, que por serem ácidos, eles desencadeavam a reação, e essa combinação às vezes deixava o indivíduo numa espécie de narcolepsia, que é um ataque súbito de sono, induzida pela mistura da bebida alcoólica, por exemplo o uísque, e pelo óxido de chumbo, que é o que é liberado quando é feita essa mistura. Quando isso acontecia, parecia que a pessoa estava morta, entendeu? Mas como ela nem sempre estava morta de fato, às vezes, depois de algum tempo, ela poderia até voltar a acordar, sabe? Então, por conta disso, antes de enterrarem as pessoas na Idade Média, era comum as pessoas ficarem de vigia. Colocavam o corpo da pessoa que estava morta em cima de uma mesa e a família ficava em volta ali, vigiando para ver se o morto não ia acordar. Bem para ter certeza, sabe, que ele não ia acordar mesmo. E isso deu origem a um costume que nós temos até hoje e que chamamos de velório, tá? Mas apesar de a gente saber isso, atualmente, você ainda tem a chance de comprar uma taça de estanho no Mercado Livre por R$ 288. É isso aí.
Bem, obrigada por seguir nosso podcast, gratos pela atenção e